Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a nossa primeira aula falando sobre os fatores psicossociais, iniciando aí o módulo 3. E, igual eu falei na aula anterior, a gente vai passar por todos os fatores psicossociais que estão relacionados não somente com a cartilha do Ministério do Trabalho. E esse fator é um deles. Os fatores psicossociais relacionados ao risco de morte e trauma no trabalho. O risco de morte, ok. O risco de trauma no trabalho, o que seria? Aquele ambiente de trabalho que tem o risco da pessoa perder um membro, amputar um dedo, enfim. Se a pessoa tiver esse risco ou passar por um acidente em que perdeu um dos membros, essa pessoa ela vai ter um impacto emocional. Porque muitas pessoas elas não aceitam, muitas pessoas têm dificuldade de estar passando por esse processo, que é um processo traumático. E a empresa ela tem a obrigatoriedade de estar olhando para isso também como um fator psicossocial. Então, qual é o objetivo dessa aula? É demonstrar que os trabalhos com risco de morte não geram apenas acidente físico, mas também os traumas psicológicos profundos, exigindo a prevenção, a proteção e o suporte emocional, conforme a NR01 e as NRs específicas. Risco de morte, quando o perigo é físico e emocional. Ambientes de alto risco, eles ativam um modo de sobrevivência no cérebro. Vou dar um exemplo. Aquele motorista que dirige um caminhão de combustível, ele sabe que ele não pode falhar, porque se ele falhar, o risco de explosão e de morte é eminente. E isso acaba gerando uma hipervigilância constante, produz estresse crônico, mesmo sem acidentes, mesmo que essa pessoa ela não tenha um acidente em si, mas aquele estresse, aquela preocupação de que ela não pode errar, porque senão isso está trazendo um risco de morte eminente para ela. E a exposição contínua ao risco de morte também ele é um fator psicossocial grave, dependendo de como a pessoa lida com a situação. E os principais fatores psicossociais relacionados ao risco de morte ou de trauma, eles são um risco de amputação, de esmagamento, normalmente máquinas pesadas, como prensas, serras, equipamentos industriais. Qual é o impacto emocional? Um medo constante, ansiedade antecipatória e uma tensão extrema. Esse risco, ele também está ligado com a NR12, que fala de máquinas e equipamentos. Pessoas que trabalham com risco de choque elétrico, com eletricidade. Então, a manutenção e a atividade com energia elétrica, ela traz um impacto emocional também. Traz a hipervigilância, o medo, a falha humana, o estresse elevado. E esse risco, ele também está ligado com a NR10, que é a NR que fala sobre eletricidade. Queda em altura, então andaimes, telhados, estruturas elevadas, isso acaba trazendo ali um impacto emocional como ansiedade intensa, a insegurança, a fadiga mental, e esse risco de queda, ele está ligado com a NR06. Se essa pessoa, ela tem todos os equipamentos de proteção, e esses equipamentos de proteção trazem uma segurança para ela, esse impacto emocional, ele vai ser diminuído. Agora, se essa pessoa, ela trabalha em altura e ela não tem os equipamentos necessários, ou esses equipamentos, não estão de boa qualidade, isso vai aumentar o impacto emocional. Então, ela está ligada com a NR06, que é de EPI, a NR08, que é sobre construção civil, e a NR35, que é sobre trabalho em altura. Também pessoas que trabalham com explosões e incêndios. Então, isso vai trazer o quê? Ambientes com risco de inflamáveis, risco químico, e o impacto emocional, ele traz medo constante, a sensação de ameaça iminente. Isso está ligado com a NR20
e a NR23. Também risco de afogamentos em áreas aquáticas, tipo portos, barragens, atividades subaquáticas. O impacto emocional, ele traz ali, então, um estado contínuo de alerta de estresse extremos. Pessoas que trabalham como vigilantes, que têm risco de assaltos, ataques em áreas perigosas, tipo trabalhos externos, uma rota de risco, um impacto emocional que ela traz é medo, insegurança e o estresse pós-traumático. Aquela pessoa que trabalha, vou dar um exemplo, um policial, ele está o tempo todo com o risco ali eminente de ser atacado, porque ele vai trabalhar, na grande maioria das vezes, dependendo da situação, em áreas que são extremamente perigosas. E isso, se essa pessoa ela acabar sofrendo, levando um tiro, mesmo que essa pessoa não morra, né? E se essa pessoa ela acabar sofrendo um acidente, um tiro, ou presenciar um amigo levando um tiro, ou até mesmo falecendo, essa pessoa ela vai ter aí um estresse pós-traumático e a empresa ela tem a obrigatoriedade de estar olhando para isso também. Violência armada ou ameaças ao público, tipo vigilante, bancários, quem faz transporte de valores, e o impacto emocional que vai trazer é um trauma psicológico, ansiedade, muitas das vezes uma ansiedade crônica e um medo recorrente, né, de ser assaltado, de levar um tiro, enfim. E a exposição a acidentes fatais ou graves, tipo presenciar mortes ou mutilações, a falta de preparo emocional. Tudo isso vai trazer muitas das vezes, culpa, insônia, ou um afastamento aí prolongado das atividades por conta dessa exposição fatal ou grave. E a falta do suporte pós-traumático, o que seria isso? A ausência de acolhimento psicológico, um retorno imediato ao trabalho, isso vai trazer um impacto emocional, um agravamento do trauma, da cronificação do sofrimento. A consequência para a empresa: ignorar que o risco psicológico em ambiente de alto risco gera. Então, quando a empresa ignora isso, acaba tendo uma consequência muito grande, porque essa empresa pode estar sofrendo aí penalizações por conta disso. E o que isso vai acabar gerando? Transtorno de estresse pós-traumático, um afastamento previdenciário, os erros operacionais graves, reincidência de acidente e, consequentemente, processos trabalhistas e responsabilização legal. O risco físico, sem cuidado emocional, multiplica acidentes. Então, o risco físico, ele também traz um dano emocional se essa atividade for de alto risco. Vocês concordam comigo? Deixe depois aqui nos comentários o que vocês acham desse risco, se ele também deveria de estar lá dentro da cartilha do Ministério do Trabalho. A empresa ela deve identificar os riscos físico e psicossociais, garantir a proteção coletiva e individual, preparar emocionalmente os trabalhadores, oferecer suporte psicológico pós-acidente e treinar a liderança para a gestão de crise. O risco de morte, ela exige uma gestão integral. E quanto mais seguros os colaboradores se sentirem, menos impacto emocional essa empresa vai ter. Deixo aqui para vocês uma mensagem final dessa aula. Quem trabalha sob risco de morte não pode trabalhar sob abandono emocional. Segurança não é só EPI, segurança também é cuidado psicológico e humano. Vou deixar aqui para vocês alguns dos nossos serviços que vocês também podem estar fazendo. Avaliação dos riscos psicossociais, os programas de saúde mental, o atendimento terapêutico corporativo, se você for um profissional da saúde mental,
palestras e campanhas, treinamentos, capacitação de líderes e equipe, a implantação de canal de denúncia, capacitação emocional para equipes de alto risco, protocolos de gestão de crise de trauma e a terapia corporativa de acolhimento à vítima. Tudo isso você pode estar oferecendo para aquela empresa que tenha um risco iminente de morte ou de trauma no trabalho. E se você for um técnico de segurança, você também pode estar oferecendo os treinamentos de prevenção de acidente físico dentro do ambiente de trabalho. Qualquer dúvida, deixe lá dentro do grupo, que assim que possível a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. E até uma próxima aula.